Salve, salve, galera da segunda série do ensino médio. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de aprofundamento curricular do novo ensino médio. Aprofundamento curricular, hashtag se liga na mídia. Eu sou o professor Mauro Farias, homem negro de 1,76 m, cabelo curto, barba um pouco crescida, um tanto quanto grisalha. Estou usando uma camiseta polo azul, né, com os detalhes na gola em branco e preto. Um azul escuro, na verdade, né? E estou usando uma calça jeans azul e um tênis preto com detalhes brancos e sentado numa poltrona super confortável preta. Olha só, hoje a nossa aula da atividade 4 é muito especial, né? Estamos falando de argumento. Então, olha só, toda a trajetória que nós íamos fazendo aqui é para chegar ao ponto da gente criar a nossa vídeo resenha, né? Só que para poder gravar alguma coisa, a gente precisa ter um preparo, um planejamento. Então nós já passamos por tudo aqui, falamos de diretor, falamos de roteiro, falamos de adaptação e agora a gente está falando do texto mesmo propriamente dito, porque tudo parte de um texto escrito, né? E aí a gente vai falar do argumento. Antes de eu apresentar meu convidado, eu quero dizer que meu sinal de Libras é um Mzinho aqui, perto da bochecha, tá? Como eu estou fazendo. E comigo aqui está o nosso amigo Laércio. Daqui a pouco acho que a Elisângela também vai revezar com ele, fazendo a tradução de Libras aqui, colaborando sempre para chegar até vocês a mensagem que a gente está tentando passar aqui na aula, tá bom? Vamos ao título da aula então. Atividade 4, argumento, tá? É o aprofundamento hashtag se liga na mídia, que vocês já sabem. Unidade curricular 2 do segundo semestre, muito além das palavras. E o meu componente é o Crítica e Literatura em Ação, que a gente já vem trabalhando aí há 4 atividades, né? Muito tempo. Olha só, objetivos da nossa aula é esse, ó, introduzir o conceito do gênero textual argumento, então é um gênero, tá vendo? E sua importância para o processo de gravação de filmes e outros produtos do audiovisual. Na aula de hoje, com a palavra roteirista, que será meu convidado, que eu vou apresentar daqui a pouco, o argumento como pré-roteiro e como será o meu vídeo? Tudo isso aí que a gente vai tentar discutir aqui com a palavra de um especialista. Então eu não vou demorar mais, vou apresentar para vocês o meu convidado. Trata-se de um roteirista, uma pessoa super especial, que já colabora com a gente há um tempo, já participou de algumas aulas, talvez vocês vão conhecer logo de cara. É o meu amigo Ian. Tudo bem, Ian? Olá, Mauro, tudo bom? Seja Boa tarde, pessoal. bem-vindo. Tudo bem? E aí, o que nós vamos falar hoje aqui? Cumprimente os meus estudantes aí. Oi, pessoal, tudo bem? Sou Ian, homem negro de pele clara, tenho cabelo cacheado, tô com um casaco preto, vivendo no frio de São Paulo para um carioca como eu. Tô numa cadeira de escritório aqui, sentado no meu escritório, que também é um pouco o quarto da Luna, minha filha, recém-nascida. E estamos aqui para falar um pouco sobre esse processo, né, de escrita para uma obra de cinema, de audiovisual, que é o argumento, uma etapa que vem antes do roteiro, e que tem algumas dicasinhas, algumas coisas que a gente pode conversar para ajudar. Ah, que bacana. O Ian já participou aqui de aulas, né, com a professora Andréa Paulon. Então ele já é sócio aqui, já conhece tudo. Hoje ele não pôde estar aqui presencial. Era combinado que ele estaria presencial, mas aí o Ian foi acometido aí de uma gripe, né? Então, como a gente está naqueles cuidados todos, porque né, ainda não acabou a pandemia, então todos os cuidados são sempre bem-vindos, a gente resolveu fazer, então, remoto. Então, mas ele não deixou de colaborar, está aí com a gente. Olha só, Ian, o início do nosso trabalho hoje, eu vou pedir para voltar o material aqui no meu retorno, só para a gente poder falar. Então, qual a palavra? Quem está com a palavra agora é o roteirista. Então, eu vou apresentar aqui o que o Ian vai introduzir com a gente. O roteirista, né, que é o assunto do nosso trabalho hoje, que é a pessoa que escreve, que redige esse texto aí, que é o argumento, roteirista ou argumentista é o responsável pela elaboração de roteiros de filmes, inclusive documentários, programas de televisão, jogos eletrônicos ou HQs. O roteirista pode criar uma história original ou adaptar uma obra literária já existente, transpondo-a para a linguagem do cinema e da televisão. E aí eu vou apresentar, antes de tudo, meu amigo Ian Rodrigues, que é o roteirista convidado de hoje. Ele é um roteirista do audiovisual desde 2018, com passagem por projetos de desenvolvimento de roteiros para marcas, vídeos institucionais, podcasts, curtas-metragens, videoclipes, longas-metragens. E em 2021 atuou como assistente de roteiro em projeto da série de TV live action da Turma da Mônica,
para uma provedora global de filmes e séries de televisão via streaming. É criador de uma plataforma de estudos e materiais de apoio sobre roteiro e narrativas e finalista do concurso de novos roteiros originais da ICAB/OEI 2020. Com longa-metragem A Verdade Impune. Então esse é o motivo dele ter sido finalista aí do concurso. Possui formação em diferentes escolas de roteiro, como a Jacob Krieger Studio, que aí eu não sei se eu li direito, mas ele me corrige depois, a roteirista, o Centro Cultural Barco e o Instituto de Cinema. Teve carreira prévia como gerente de projetos e analista de sistema na área de tecnologia de informação. E essa foto que você está vendo na tela é um print de uma aula que ele já participou aqui, a aula Construção de Personagens, Corpo e Emoção, da professora Andréa Paulão. Então ele já esteve aqui, é a prova que ele já esteve aqui. Falei alguma besteira, Ian? Deixei de falar alguma coisa? Não, Mauro, tudo ótimo. Jogou para cima. Jogou Mauro. pra cima. E aí, olha, Tem que lisonjear. 2018, tá lá, 2018 não faz muito tempo, e já tá com um currículo desse, Jesus. Daqui a alguns anos já tá em Hollywood, com certeza, né, Ian? Obrigado. A pressão, né? Porque eu tive uma carreira prévia Uhum. e aí vontade, né, de fazer planos de família, de ter filhos e tal. Então tinha que trazer Tem que sustento para estar o casa. tempo Então, todo com a mão na massa, né? É isso. exato, tinha que E, colocar a mão na massa para conseguir e avançar. o Ian, eu vou até pedir para voltar o material de novo. Nesse currículo que eu fiz dele, olha só, lá embaixo no rodapé, tava assim, observação. Em breve, pai da aluna. Esse em breve, pai da aluna, era na aula da professora Andréia, tá? Só que agora já não é mais em breve, tanto é que volta lá para eles verem, ó. Você vê que o em breve está riscadinho, porque já não é mais em breve, ele já é o pai da aluna, né? Há 2 meses já a aluna nasceu e aí tá fazendo a alegria do Ian. Com certeza o trabalho dele tá um pouco mais estimulado. Tem mais estímulo para trabalhar Sim, agora, né, Ian? tem mais estímulo, mais Inspiração. conflitos de horário Meu também, Deus do céu. mais motivação, muita coisa. E marcas também, né? A gente tá vendo pelo São cenário belos. que você já fez questão de deixar o cenário Sim, assim, já para mostrar as marcas que a aluna vai deixando no seu trabalho também, né? exato, Ela já vai criando um exatamente. cenário, muito legal. Os Ou ambientes vão se você transformando com transformando, a e é chegada assim, dela, né? Casa de criança não tem jeito. É, esquece com aquele certeza. negócio do sofá arrumado e o tapete organizado que É, não existe. Ô Ian, não vamos lá. existe, Então, tudo é nós cabide. estamos falando de um gênero textual, que é o argumento. Certo, Então, para poder deixar você à vontade para introduzir, pensar assim, olha, eu preciso gravar um produto do audiovisual, né? Quando eu falo para os meus estudantes que eles precisam, por exemplo, escrever um texto, fazer uma redação, digamos, né? A famosa redação da escola. Então, vamos fazer uma redação. Ah, tá, eu quero que vocês façam uma dissertação. Eu passo o tema para eles, mas os professores sempre falam para o estudante, não é chegar na folha e já escrevendo. Não que isso seja um problema, tem gente que consegue chegar já escrevendo e fica muito bom. Mas é importante sempre ter o quê? O planejamento, né? Tudo tem um sim, planejamento, porque até não só para que você evite errar, mas é até como um documento, como uma linha do tempo ali para você ver como que a coisa começou e até onde chegou. Então, no com certeza. material, eles trabalharam com a questão do argumento antes do roteiro. Eu queria que você ficasse muito à vontade para explicar sobre o argumento e dizer também se é comum sempre ter o argumento, em que situações que ele acontece, quando não é preciso acontecer e como funciona isso aí na carreira do roteirista. Certo. Maravilha. O argumento ele é um texto em prosa, é o texto que mais funciona de todos os textos que a gente escreve no audiovisual para chegar na produção de um filme, de um episódio, qualquer obra desse tipo. É o que mais se assemelha a uma redação, por exemplo, uma dissertação argumentativa que a gente faria numa redação para o vestibular, para algum objetivo acadêmico. Porque é um texto em prosa, a gente não envolve diálogos, que são aquelas conversas entre personagens, a gente apenas vai descrever as ações, os acontecimentos, os cenários, o que está acontecendo ali naquela obra, que em algum momento vai se transformar naquelas imagens, naquela filmagem que a gente vai ver na tela. Na nossa casa, no cinema, no nosso aparelho, smartphone, por aí vai. Apesar disso, ele também tem algumas especificidades, porque a gente está pensando nessa mídia, a gente está pensando em escrever para a tela. Então, você não vai escrever exatamente como você escreveria para um livro, por exemplo, que o seu objetivo é a experiência da pessoa, a leitora, com as palavras daquele livro. O argumento, muito provavelmente, não vai chegar para um público.
aberto, não vai chegar para pessoas que não estão envolvidas na produção de uma obra audiovisual. Por conta dessa restrição, a gente não pensa no argumento como um produto final, algo que vai causar o deleite dos leitores, das leitoras pelo país inteiro, por exemplo. Vai ser algo com objetivos mais específicos, porque vai ser um texto para ser lido, para ser avaliado, para ser considerado pelas equipes que fazem parte da filmagem, da produção da obra, desde direção, até departamentos como a fotografia, que vai pensar em câmera, iluminação para fazer as cenas, departamentos de som, que precisa entender todos os efeitos sonoros que eu preciso desenvolver para conseguir construir aquela cena, figurino, arte, estética geral de cenário, tudo isso vai considerar o roteiro que a gente vai fazer e, em primeiro momento, vai considerar algumas etapas de planejamento como argumento. Quanto mais a gente desenvolve nessas etapas pré-roteiro algumas das questões da história, o que vai ser necessário, quais personagens estarão presentes, quais cenários vão fazer parte daquela trama, mais informações a gente está dando para essa equipe de produção. Então, o argumento acaba sendo muito útil nisso, além de, para mim, roteirista, para nós roteiristas, ser muito útil nesse processo de planejamento que você falou. A gente pensar em que caminhos a história vai levar, mas sem me comprometer ainda com uma parte do trabalho que é bem trabalhosa, que é desenvolver o roteiro. Porque, por exemplo, um filme de 90 minutos de duração, 1 hora e meia, que uma duração comum no nosso mercado brasileiro, a gente pensaria em um roteiro de mais ou menos 90 páginas. Existe uma certa média de 1 minuto por página do roteiro. Isso quer dizer que para toda vez que eu for criar uma história, eu vou ter que começar já produzindo do zero um documento, sai da tela em branco, da página em branco do meu caderno para 90 páginas. Isso é muito trabalhoso. Eu não entendi ainda todos os caminhos pelo qual isso vai passar. Pode ser uma coisa que me gere muito retrabalho, muito esforço para ficar revisitando, e aí eu preciso apagar alguma coisa que eu fiz antes e volta. Então, se eu condenso esse trabalho em algumas etapas menores previamente, para entender o passo a passo que eu vou precisar seguir, que cenas eu vou precisar construir, a gente usa isso para conseguir construir a história da melhor forma. E o argumento acaba sendo uma dessas etapas. Ele não é usado sempre, apesar disso. Acaba sendo, vai um pouco de gosto da pessoa que está fazendo a história, escrevendo, vai um pouco do perfil do projeto, do que, por exemplo, se eu vou fazer um projeto que vai participar de um edital, eu quero financiar a produção de um filme através de um edital e eu vou fazer isso via um argumento. Um argumento muitas vezes é usado por meios de concursos, sejam editais públicos, sejam concursos privados, por festivais, seleções de projetos que podem vir, por exemplo, a ganhar um financiamento para serem filmados, ou que podem ganhar um prêmio no festival, alguma coisa assim. Os argumentos ajudam nesse processo de seleção. Muitas vezes são solicitados por essas equipes, júris, jurados e por aí vai, para a gente mostrar o que é a história e conseguir galgar o próximo passo, por exemplo, o desenvolvimento do roteiro. Vai ter gente que vai gostar do argumento por esse processo em prosa de focar nas cenas, o que cada cena precisa ter de ações. O que personagem X faz nessa cena, personagem Y faz nessa cena, qual é o conflito, qual é a história, qual é o objetivo que está sendo perseguido nessa cena, mas sem ainda me comprometer com todos os detalhes. Eu faço uma passagem que é um pouco mais resumida, eu entendo as características principais da cena, como ela começa, como ela termina, os obstáculos estão ali presentes, mas eu não me preocupo ainda com cada palavra que cada personagem vai falar, que é um nível de minuciosidade assim que pode vir um pouco mais à frente, quando a gente tiver algumas coisas mais estabelecidas, mais certas. O argumento vai nos ajudar muito nisso, por exemplo. Ah, muito legal. Olha, bem detalhado. E assim, uma coisa que você falou, que eu já tinha lido também, que o argumento funciona aí como um cartão de visita, né? Quando você precisa, por exemplo, participar, como você falou aí, de licitações, né? Que vai fazer obra, então você precisa contar a história. A pessoa precisa verificar que a sua história é pertinente, é uma história boa. E aí você vai contar essa história, logicamente para a linguagem do audiovisual, e aí você vai detalhar. Só que aí sem aquelas minuciosidades que já são próprias do campo do set de filmagem, né? Que aí é a hora que você vai falar de câmera, de falas, de postura, disso, daquilo, já é mais detalhado, que aí já é o roteiro. Agora, sobre a questão do argumento,
Por exemplo, o argumento, ele é algo que o roteirista já se antecipa para criar, né? Por exemplo, quando ele é contratado para fazer o trabalho, ou é solicitado ou não? Porque, de repente, se no trabalho que ele foi para ele solicitado escrever o roteiro, se não se solicita, é da vontade do roteirista escrever ou não o argumento? Como é que funciona? Para poder entender se esse... porque você falou que nem sempre ele acontece, né? Que é do Uhum. gosto. Então vai ficar na mão do roteirista mesmo decidir se escreve ou não o argumento? Vai depender, em alguns casos, por exemplo, se eu sou contratado para um trabalho, é mais provável que eu siga as diretrizes dessa contratação. Seja, falei o edital, por exemplo, antes, mas pode ser uma empresa, uma produtora, que vai fazer o desenvolvimento de um filme ou de uma série, por exemplo, e vai pedir para mim alguns documentos que vão balizar a qualidade do trabalho, o andamento desse trabalho até a gente chegar no roteiro final que essa empresa vai formar uma equipe para conseguir filmar, para produzir. Sim. É comum que se peça argumentos, por exemplo, nesse cenário em sou contratado para fazer uma obra, mas às vezes pode ficar a critério do roteirista entender o que são as ferramentas ideais para o seu processo de trabalho. Quando há mais essa liberdade, aí a roteirista vai escolher. Ah, talvez eu goste do argumento, eu goste desse formato de texto em prosa, me ajude a pensar nisso. Mas outras pessoas não. Outras pessoas, por exemplo, vão trabalhar com tabelas, fazer Uhum. planilhas, Sim, sim. pensando em caminhos para os personagens, os paralelos entre personagens. Então, tudo isso é interessante a gente pensar como ferramentas que vão fazer parte desse processo. A única certeza é, no final, a gente ter um roteiro para ser filmado. É, Ainda assim, bom, eu estou falando, né, desse cenário de contratação, de produtora e desse processo de escolha. Ter certeza, tem algum ponto ainda que você quer? Não, então é interessante você Voltando à sua falar isso pergunta. porque você atrelou a questão do argumento com a questão do custo, né? A produção, por exemplo, Sim, o produtor ele vai olhar, ele precisa ver seu argumento e através dos detalhes que você vai passando, ele já vai imaginando, por exemplo, quanto que vai custar para ele fazer aquela cena, né? Então, cada cena sim, que você, sim. cada ideia que você vai passando ali, ele vai falar assim, ó, mas isso vai custar tanto, porque eu vou precisar da locação, eu vou precisar não sei quantos figurantes. Eu tô falando aqui como leigo, tá? Totalmente. Aí você vai Sim, me corrigindo. sim. Tipo, qual vai ser o orçamento que eu vou ter que ter previsto para poder fazer isso que você está dizendo no argumento. E aí vem a minha Sim. pergunta. Então, de repente, isso pode interferir também no seu trabalho, porque ele pode falar, não gostei desse elefante que você colocou aqui nesse parágrafo. Pode tirar porque vai custar muito caro. Tô dando um exemplo. Aí Exatamente, você, pode aí você vai ter acontecer. que modificar esse argumento. Quer dizer, óbvio, é o seu trabalho, mas aí você vai ter que negociar com ele ali e dependendo do caso, vai ter que mexer um pouquinho no seu argumento. É isso? É assim que funciona? Exatamente, exatamente. O argumento ou outras ferramentas, elas vão ser muito úteis nesse processo de relacionamento entre roteirista e produtora, que geralmente é quem contrata a gente, né? Mas entre direção, que Aham. também pode estar numa liderança desse projeto. E fazendo, por exemplo, um exemplo de um caminho, assim, né? De um filme, eu poderia estar desenvolvendo um projeto pessoal e desenvolver esse projeto e apresentar para produtoras. Olha, eu tenho essa ideia desse filme, é assim, assim, assado, e a produtora chegar e falar: beleza, gostei, achei interessante, a nossa conversa aconteceu, me manda um argumento, deixa eu ver como é que está essa história se desenvolvendo. Mas, assim, a pessoa dificilmente, imagina alguém que está conversando com várias pessoas roteiristas tentando vender seus próprios projetos. Sim. Você vai ter tempo para ler 90, 100 páginas de roteiro de cada pessoa? Não vai. Dificilmente. Então, ela fala, me manda um argumento que pode. O argumento varia muito em tamanho, em nível de minuciosidade. Isso pode depender do contexto, como pode depender do perfil da pessoa escritora. Mas, digamos, eu mando um argumento de 5 páginas, de 10 páginas. Pô, já facilitou a vida dessa pessoa na Sim. produção de fazer a seleção dos Aham, projetos. aham. E aí, uma vez que ela faz a seleção, ela também talvez já adiante. Ela pode, dependendo de quão desenvolvido foi esse argumento, ela pode adiantar esse trabalho de planejamento da filmagem. Sim. Começar a ver o custo, o orçamento disso, o tempo de filmagem, o tipo de locações que vão ser necessárias, e já começa a dar um retorno disso. Olha, realmente, isso aqui vai ser um pouco mais complicado, isso aqui
Por quê? Por que que isso aqui é importante? Às vezes a gente vai nessa negociação, né, justificar. Olha, isso aqui é muito importante nessa narrativa por esse e esse motivo. E outras coisas, não, entendi o seu ponto. Vamos trocar aqui para uma outra coisa que pode até ser mais interessante e não ser tão custosa. E nisso a gente vai conversando e já indo para o caminho do roteiro, se essa conversa estiver evoluindo, né? Para a produtora. No final das contas, todo mundo vai revisar, por exemplo, o planejamento da filmagem, o orçamento em cima do roteiro. Mas o argumento pode dar esse pontapé inicial para a produtora entender como vamos buscar a verba para fazer esse filme. A gente vai falar como empresa que distribui os filmes. Distribuidora é a empresa que leva o filme para a sala de cinema, por exemplo. A gente vai falar com a empresa que distribui filmes, que vai comprar esse filme para a sala de cinema. E para fazer essa venda, vamos tentar vender para eles. Como é que vai ser essa venda? Vou conseguir levar, olha, está custando tanto com essas questões, isso vai ser interessante por isso, por isso, por isso. Ou vou levar para uma empresa de streaming, né, que está muito comum, uma série, pode ser um filme também. Toda essa conversa, o argumento ajuda a balizar essa conversa, a apoiar Boa. como toda essa negociação e todo esse planejamento vai acontecer. Legal. E aí eu pensando aqui, né, o estudante está fazendo aí o planejamento da gravação do vídeo dele, que é o vídeo para essa atividade. É óbvio que a gente não está minimizando o trabalho do estudante, porque isso também está relacionado aqui. A gente está tentando relacionar todo esse estudo com um projeto de vida. Tem gente que já está começando a vislumbrar aí o projeto de vida só de acompanhar os depoimentos de vocês, as participações nas aulas. Mas, por exemplo, esse argumento na escola poderia servir para quê? Para uma discussão no grupo, por exemplo, né? O grupo tem que decidir como que vai ser feito o seu vídeo, que é a vídeo Sim. resenha, e aí alguém começa a escrever o argumento, fala, olha, temos essa ideia, aí todo mundo participa, e a partir do argumento, que é o texto mais enxuto, eles discutirem para ver que caminho eles vão seguir para depois criar o roteiro, né? Sim, com certeza. E o argumento ele pode ser muito interessante, que eu comentei que ele pode variar muito no tamanho, né, na Uhum. duração, no nível de detalhamento dessa proposta, e você pode ir desenvolvendo isso ao longo do processo. Então, por exemplo, fazer um argumento de uma página sobre o que que é a história, sobre o que que é esse filme que vai ser feito. É muito resumido, mas já dá aí uma noção de início, meio e fim, assim como a gente faz uma redação Sim. em vários casos. Aí, beleza, discutimos em cima disso. Beleza, vamos fazer agora. Digamos que a gente quer fazer um filme de 1 hora e meia. Uhum. Vamos fazer agora um argumento de 5 páginas. Vamos começar a ver o detalhamento dessa história, como é Ah, que ele vai desencadeia. evoluindo, né? Vamos fazer agora um argumento de 10 páginas. E talvez depois desse de 10 páginas a gente finalmente passe para o roteiro. Mas você pode encontrar gente, pessoas, fazendo argumentos, por exemplo, de 50 páginas, Uhum. extremamente detalhados, que de fato só falta o diálogo. É Uhum. possível encontrar isso. Se for do perfil da pessoa e gostar desse tipo de trabalho, aí ela vai trazer isso para o seu processo. Mas no caso dos estudantes, das estudantes, é muito interessante isso que ele pode ser feito em vários tamanhos e isso servir para apoiar o processo da evolução desse projeto como um todo, desse filme Sim. como um todo. Digamos que eu vou fazer uma série de episódios, seja para um streaming, seja para minha rede social, um aplicativo ali, eu quero fazer vídeos engraçados, por exemplo, e vídeos de 1 minuto. Mas eu quero que tenha uma sequência nesses vídeos. Vou fazer 10 episódios, isso vai funcionar como uma temporada. Então, cada vídeo vai um conversar com o outro, vai ser uma sequência e tal. Você pode fazer um argumento dessa temporada, um argumento que conta a história do arco desses 10 vídeos, e depois começar a fazer argumentos para cada vídeo desses. E Bacana. aí entender o nível de detalhe que você precisa para o seu planejamento para fazer para cada vídeo. Mas antes você já conseguiu, com o seu grupo, por exemplo, discutir toda essa história. Sim. Discutir como que vai ser todo esse andamento, né? A evolução de personagens que você vai propor, uma piada que vai se repetir, vai evoluir. E aí depois você vai entrando no detalhe até que você chega no roteiro e vê o que está funcionando de fato e vai escrever as palavras certas, as ideias de ação certas, as imagens que você quer trazer. Bacana. Então, planejamento é tudo. Vocês estão vendo, né? Planejamento é tudo. Pedi para voltar o material aqui só para eu poder mostrar um pré-roteiro aqui, que seria um argumento, uma possibilidade de argumento aqui, né? E aí o Ian ajuda a gente a entender. Ó, um exemplo de transcrição de um argumento para um roteiro. Alan vive triste e agora quer sua mulher novamente. Essa frase aí seria como se a gente considerasse que é o argumento, né? Não que o argumento seja só uma frase, tá, gente? Mas estou mostrando que numa oração a gente tem aí
o argumento. Vamos continuar lá para a gente ver? Aí a gente desenvolveria, ó, Alan entra na sala com uma expressão triste, dirige-se até o sofá, conseguimos ver uma fotografia sobre o sofá, Alan agacha-se e pega a fotografia, trazendo-a sobre o seu tórax, depois olha a fotografia enquanto chora. Vemos que a foto é de sua mulher. Aí está embaixo. O argumento é muitas vezes visto como a sinopse, mas não é. A sinopse de um espetáculo apresenta pouquíssimas linhas, 15 ou menos, enquanto o argumento é muito mais longo. Inclusive, alguns autores afirmam que cada página de argumento corresponde a 10 de um roteiro. Então, olha só como ali a gente vê a frase, Ian, uma frase curtinha, depois a gente vê ela um pouco mais detalhada. A gente poderia considerar que tudo isso aí é um argumento, ou poderia considerar que a segunda parte já é o roteiro, mas aí o roteiro precisaria de um pouco mais de detalhe, por exemplo, que nem você falou, do diálogo, se tiver um diálogo, de postura, de posição da câmera e etc. Um monte de coisa que conta no set de filmagem, né? Sim. E o argumento não, ele é a ideia, é aquela ideia inicial, quer dizer, de onde partiu. A própria palavra argumento já dá esse entendimento, né? O motivo pelo qual a gente está querendo contar a história. Qual que é o núcleo aí dessa nossa história. Então, para o estudante entender, por exemplo, vai fazer uma vídeo resenha, ele vai pensar no filme, ele tem que falar sobre esse filme, só que tem várias formas dele falar sobre esse filme, que seria a vídeo resenha, e hoje no YouTube a gente tem aí diversas possibilidades. Então, o argumento seria isso, é ele pensar o que ele quer contar, qual que é o foco ali daquela obra que ele acha interessante pautar, né? Por exemplo, se está relacionado à questão de costumes, à questão social, à questão política, ou sei lá, diversas outras questões que podem ser pautadas dentro da resenha daquela obra, e aí isso aí pode partir já desde o argumento. Tô certo? Sim. Pode Com voltar aí com o certeza. Ian comigo. Nessas frases, por exemplo, que você trouxe, eu acho bem interessante, por exemplo, a gente poderia ter a primeira frase poderia servir um argumento que está num tamanho um pouco menor, mais resumido, e a gente, eventualmente, num segundo argumento, poderia usar exatamente a descrição que está na segunda Tá na parte. segunda Ela parte. poderia também ir para um roteiro, mas poderia ser um argumento desses mais minuciosos se eu escrever isso em prosa. Se eu Aham, estou escrevendo em prosa, eu estou num argumento. aham, Se eu estou escrevendo o roteiro, essa escrita vai se quebrar. Tem aham. partes que parecem a prosa, que a gente chama de descrição de ações, e tem partes que são diálogo e tal, e tem algumas notações, coisas mais específicas do roteiro. Mas se eu colocar isso tudo bem detalhado, mas em prosa, eu estou fazendo um Um argumento. roteiro mais minucioso, Essa, um argumento mais minucioso, né? exato. Então, essa descrição que você trouxe para a gente é legal que ela acaba servindo nos dois propósitos, dependendo de como eu quiser trabalhar isso. Uhum. E essa visão de cada página do argumento corresponder a 10 é um bom resumo. Ele pode variar bastante, mas assim, é comum, é uma boa média pensar, se eu vou fazer um roteiro de 10, de 90, de 100 páginas, eu vou pensar num argumento de 10 páginas, por exemplo. Uhum. É um bom norte, e aí, dependendo do contexto que eu tiver envolvido, eu posso ver o que faz mais sentido ou menos sentido disso. Se faz mais sentido fazer coisas menores, mais detalhadas, enfim. Mas uma coisa que eu acho interessante de trazer também é que mesmo na frase mais resumida, no audiovisual a gente sempre tenta trazer as ações nas frases. Uhum. Então, quando a gente fala o Alan vive triste e agora quer sua mulher novamente, essa frase ela funciona na parte de ser resumida, mas é uma frase que soa um pouco mais de livro, de romance, Sim. que eu tô Muito ali convivendo um sentimento, pouco né? com o sentimento e com essa mentalidade da personagem, o que Aham. está se passando na mente dela. Eu tenho uma pessoa narradora, né, que seja uma narradora observadora, seja uma narradora em primeira pessoa, enfim, mas de alguma forma essa narração está me dizendo o que se passa dentro da cabeça da personagem, afinal, eu estou ali na página, eu não tenho como entrar na cabeça do personagem. No Uhum. máximo, você vai botar os pensamentos dessa personagem ali escritos para eu conseguir ter uma noção do que se passa ali dentro. No caso Do texto do audiovisual já seria mais ação, né? isso. Do texto audiovisual a gente vai para ação. Então a gente vai tentar entender como é que eu traduzo em ações esse viver triste, esse olhar querer a mulher novamente. Então, por exemplo, o texto está dizendo que ele entra na sala e consegue, a gente vê uma fotografia e ele vai olhar para essa fotografia enquanto chora. E a gente vê que é a foto de uma mulher, da esposa da Ana, enfim, alguma coisa assim. Eu poderia, no argumento, dizer: Alan, entristecido, entra na sala e observa a foto de sua mulher. Muito bom.
E é uma frase mais curta, e depois eu desenvolvo nesse parágrafo maior que tem cada pedaço dessa ação, em ações menores, né? Ele vai entrar na sala, ele vai se dirigir até o sofá, ele vai conseguir ver a fotografia, aí vai observar, vai levar para o tórax. Levou para o tórax? Pô, parece uma cena triste, né? Parece uma imagem de uma pessoa contemplando algo entristecida e chora. Aí provou que tá triste, né? Sim, Então a gente não precisa dizer que tá triste, a gente com as ações conseguiu dizer isso. consegui A dizer gente vai isso. tentar fazer isso em todos os textos do áudio com a intenção de fazer um roteiro audiovisual, independente da etapa. A gente vai fazer isso com mais força quanto mais a gente caminha nisso, então nesse argumento a gente já tentaria trazer essa filosofia de escrever roteiro, que é escrever ação, escrever o que acontece, o que a gente vê na tela, né? Eu não vejo a tristeza na tela um sentimento, Uhum. mas eu vejo as ações do Alan que podem me traduzir um sentimento de tristeza. Muito bom. Ô Ian, a gente vai interromper aqui, fazer um intervalo rapidinho, terminamos essa aula, e aí eu convido vocês a acompanhar a sequência, que na próxima aula a gente vai falar sobre roteiro. O Ian não vai embora, ele vai gravar comigo já a aula sobre roteiro, e aí vocês vão poder acompanhar a aula em seguida. Não esqueça de avaliar essa aula, obrigado por ter acompanhado, e assista a próxima aula que a gente vai falar sobre roteiro, aí o Ian vai detalhar mais, tá bom? Grande abraço, obrigado Ian, daqui a pouco a gente tá junto de novo.